Meus amigos, vamos agora comentar questões do CESP a respeito da aplicação da lei processual penal. Vamos lá. Aos processos em curso, a lei processual penal será aplicada imediatamente, mantendo-se, todavia, os atos praticados sob a égide, a vigência, da lei anterior. Tá certo isso? Só questão tranquila. Você vai lá para o artigo 2º do Código de Processo Penal, vai dizer o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Esse artigo 2º consagra o princípio do efeito imediato ou aplicação imediata da lei processual penal. Vai dizer o seguinte: a nova lei processual, não importa se ela é benéfica, se ela é prejudicial, ela tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão tramitando. Mas ela só se aplica aos atos processuais futuros. Daí porque adotamos o sistema do isolamento dos atos processuais. Ela não prejudica os atos processuais já realizados. Só se aplica aos atos processuais futuros. Então está correta a questão. Ela será aplicada imediatamente, inclusive aos processos em curso, mantendo, todavia, a validade dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior. Os atos que já foram realizados antes são perfeitamente válidos. Então imagine, por exemplo, que entra em vigor uma nova lei processual alterando alguns procedimentos para intimação no processo. Ela vai ser aplicada aos processos em curso, mas só para as intimações futuras. Aí você tem que seguir já o regramento processual previsto na lei nova. As intimações que já foram realizadas antes, sob a vigência da lei anterior, elas são mantidas, elas são válidas, não tem que ser renovadas, não tem que ser refeitas. Portanto, muito cuidado com isso. Está correta, assertiva, artigo 2º do nosso Código Penal, chamado efeito imediato ou aplicação imediata da lei processual penal. Vamos adiante. Mais uma. A lei processual penal, vigente à época em que a ação penal estiver em curso, será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Então, ó, diz o seguinte: a lei processual penal vigente à época do processo vai ser aplicada em detrimento, ou seja, afastando a aplicação, né, da lei que vigorava durante o fato, a ocorrência do fato que deu origem à ação penal. Então, digamos que o fato foi um crime de furto, né? O cara praticou um furto. E na época que ele praticou o furto, havia uma lei processual estabelecendo lá o regramento do processo. Posteriormente a esse furto aqui, entrou em vigor uma nova lei processual. E quando a ação penal começou, já havia essa nova lei processual penal tramitando. A ação penal vai seguir a nova lei processual ou aquela lei processual que vigorava quando o furto foi praticado? A nova, a que está vigorando agora. Porque a lei processual penal tem aplicação imediata aos processos que vão começar ainda, aos que já estão tramitando, não tem problema. Então, mas quando o furto foi praticado, dê um exemplo de um furto. Até botar exemplo aqui para ninguém confundir, tá? É um exemplo, pode ser outro crime, outro crime, não tem problema não. Mas quando o furto foi praticado, vigorava uma outra lei processual. Então, agora tem uma nova lei processual, ela é aplicada? Sim. Não importa se havia uma outra lei processual. Lembrando que isso aqui são regras de lei processual penal no tempo. Não confundir com as regras da lei penal no tempo, são coisas distintas. Então, a nova lei processual vai ser aplicada, ela entrou em vigor, pum, já se aplica aos processos que estão tramitando, aos que virão a tramitar ainda. Não importa se é uma nova lei processual benéfica, prejudicial, não importa um honorável pouquinho. Portanto, a assertiva está correta, né? Essa nova lei vai ser aplicada. Certinho. O Código de Processo Penal será aplicado a todas as ações penais e correlatas que tiverem curso no território brasileiro, nelas inclusas as destinadas a apurar crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Certo ou errado? Tentem aí, vamos lá.
Meus amigos, está certo ou errada? Pessoal, errado, né? Essas ações penais aqui, que são chamados crimes de responsabilidade, a famosa jurisdição política, ela não segue o regramento do Código de Processo Penal. O CPP, de fato, a princípio, é aplicável às ações penais em curso no Brasil, mas existem exceções. Uma delas é a exceção do artigo 1º, inciso 2, que é a chamada jurisdição política. Aconteceu, por exemplo, com a ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que sofreu impeachment, e nesse procedimento contra ela, por crime de responsabilidade, você não usa o CPP, você usa lá Constituição, regimento do Senado e por aí vai. Portanto, está errada a assertiva. Nesses casos, eu não aplico o CPP. Uma nova norma processual penal terá aplicação imediata, ok, né? Porque ela se aplica imediatamente, sabemos disso, artigo 2º, inclusive os processos em curso, somente aos fatos criminosos ocorridos após o início da sua vigência. Tá certo isso? Ou seja, se eu estou falando de um fato criminoso que foi praticado lá atrás e o processo tramita agora, a nova lei processual não se aplica a esse processo porque é relativa a um fato criminoso pretérito anterior, a nova lei processual só pode ser aplicada em relação aos fatos criminosos que vierem a ser praticados, e aí quando eles forem ser julgados, eu aplico a nova lei? Tá certo isso? Claro que não. Se eu digo que a nova lei processual ela tem aplicação imediata, inclusive os processos em curso, inclusive os processos que já estão tramitando, é evidente, ô cara pálida, que eu estou falando de um processo que é relativo a um fato criminoso que já aconteceu. Ou você acha que alguém instaura um processo criminal? Vidente, vou instaurar o processo porque eu acredito que daqui a um ano alguém praticará um crime. Claro que não, né? Então, se é um processo que está em curso, é evidente que é em relação a um fato criminoso que já aconteceu. Então, eu não vou aplicar a nova lei processual só para os crimes que vierem a ser praticados depois. Não, claro que não. Ela se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso, claro, em relação a fatos criminosos já praticados. Portanto, está errada, né? Somente aos fatos futuros, não. Somente aos fatos criminosos futuros, claro que não. Portanto, a assertiva está errada. O Brasil adota, no tocante à aplicação da lei processual penal, o sistema da unidade processual. Tá certo isso? O que vocês acham? É o sistema da unidade processual que a gente adota no processo penal? Esse sistema diz o seguinte, olha, se por acaso, é o que diz o sistema da unidade processual, tá? O processo começou na vigência de uma lei, ele tem que terminar com ela, né? Só uma lei processual pode ser aplicada ao processo. Por isso, unidade processual. Se o processo começou e vigorava a lei processual penal A, ainda que no curso do processo sobrevenha uma lei B, ela não é aplicada a esse processo. É o que diz o sistema da unidade processual. Ele é aplicado aqui no Brasil? Não. Né? Por quê? Porque a nova lei processual se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso. Então não há que se falar no Brasil em sistema da unidade processual. A gente adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Ela entra em vigor e é aplicável inclusive aos processos que já estão tramitando. Mas só se aplica aos atos processuais futuros. Tá? Ela não prejudica os atos processuais passados. Só se aplica aos atos processuais futuros, mas ainda que sejam relativos a processos criminais que já estão tramitando. Portanto, atenção com relação a isso. Errada. Não é unidade processual. Em caso de normas processuais materiais, mistas ou híbridas, aplica-se a retroatividade da lei mais benéfica. Bom, norma processual material, né? É uma norma que, ao mesmo tempo, ela é mista ou híbrida, chamada de mista ou híbrida, né? Ao mesmo tempo, ela tem conteúdo penal e conteúdo processual. Ela tem, portanto, duplo conteúdo. Uma parte é de direito penal e outra parte é de direito processual penal. Por exemplo, imagine uma lei, uma norma processual, perdão, que estabelece o seguinte, que no caso X, né, acontecendo isso, ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. E existe uma norma parecida assim, né?
CPP, que é o artigo 366, fala no caso de citação por edital, enfim. Essa norma que fala que ficará suspenso, caso aconteça o evento X, ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, é uma norma processual mista ou híbrida. Ela tem uma parte que é processual, a suspensão do processo, e uma parte que é penal, que é a suspensão do curso da prescrição. Tem a ver com extinção da punibilidade, é uma questão penal. Ela tem os dois conteúdos. No caso de norma processual material, né, norma dúplice, norma híbrida, tem os dois conteúdos, o que eu faço? Eu não aplico as regras da lei processual no tempo. Essa questão de efeito imediato, princípio do tempus regit actum, né, aplicação imediata da lei processual, não se aplica. Porque essa norma tem duplo conteúdo, penal e processual. O que eu faço então? Eu olho para o conteúdo penal dessa norma, a parte penal, no exemplo que eu dei, seria a suspensão do curso do prazo constitucional, e vejo o seguinte: esse conteúdo penal é benéfico ao agente? Sim ou não? Se ele é benéfico ao agente, retroage, aplicando-se aos fatos criminosos já praticados. Se não é benéfico, prejudicial, não retroage. Por quê? Eu aplico aqui as regras da lei penal no tempo, e não as regras da lei processual no tempo, porque é uma norma mista ou híbrida. Essas regras que eu falei com vocês, de aplicação imediata da lei processual, tempus regit actum e tudo mais, se aplicam apenas às normas puramente processuais, relativas a questões procedimentais do processo, né? Prazo recursal, formas de intimação, enfim, questões meramente procedimentais. Então, se a norma é mista ou híbrida, eu olho para o conteúdo penal. Se for benéfico, retroage a norma inteira. Se não for benéfico, a norma não retroage. Eu aplico as normas da lei penal no tempo, as regras da lei penal no tempo. Portanto, de fato, aplica-se a retroatividade da lei benéfica, que é um princípio da lei penal no tempo. Portanto, está correta. Benéfica, retroage. Prejudicial, não retroage. Portanto, está correta. Tá? Vamos lá. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Certo, né? Artigo 2º. Tampouco constitui ofensa ao princípio da irretroatividade. Está certo, não tem ofensa nenhuma aqui. É a previsão exata do artigo 2º do CPP. A nova lei processual, não está falando aqui que é uma norma mista, híbrida, nada disso. A nova lei processual se aplica imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Portanto, está correta. Não se aplica o princípio da retroatividade da lei mais benéfica às normas de caráter híbrido ou mistas. Veja, questão parecida com a anterior, só que com a penúltima, né? Só que com solução diferente. Veja, normas de caráter híbrido ou mistas são aquelas que possuem duplo conteúdo. Se elas possuem conteúdo dúplice, se elas possuem duplo conteúdo, eu faço o quê? Eu aplico as regras da lei penal no tempo. E olho para o conteúdo penal da norma e vejo, se for prejudicial, não retroage. Se for benéfica, retroage. Então, aqui diz que não se aplica o princípio da retroatividade benéfica. Tá certo? Errado. Se aplica sim, porque esse é um princípio da lei penal no tempo, e aqui eu vou usar as regras da lei penal no tempo. Portanto, está errada a assertiva. Norma que altere o CPP e cria uma nova hipótese de suspensão do prazo prescricional, questão interessante, hein? Não deve ser aplicada a fatos ocorridos em data anterior à sua vigência. Ou seja, diz o seguinte, essa norma aqui, que traga essa previsão, de acordo com a questão, ela não terá aplicação retroativa. Ou seja, não retroagirá, não sendo aplicada a fatos praticados antes da sua entrada em vigor. É o que diz a questão. Eu te pergunto, meu filho, tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Hein? Certa ou errada? Meus caros, a assertiva está errada. Ou melhor, desculpa, peraí. Deixa eu ver aqui. Nova hipótese de suspensão. Tá, vamos lá. Essa questão é muito boa, pessoal. Ela está correta. Por que ela está correta? Você tem que ir com calma na questão, tá? Vamos lá. A norma aqui, ela traz o quê? Uma nova hipótese
de suspensão do prazo prescricional. Essa aqui é uma norma chamada de heterotópica. Por que heterotópica, professor? Porque ela é uma norma que possui apenas conteúdo penal, ela não tem nada de processo penal aqui. Fala só de suspensão do prazo prescricional. É uma norma penal. Mas apesar de ser uma norma penal, ela não foi incluída no Código Penal. Olha que coisa, né? Ela foi incluída no Código de Processo Penal, numa lei que é essencialmente processual. Então essa norma aqui é o que a gente pode chamar de peixe fora d'água, né? Ela é uma norma penal, conteúdo penal, mas dentro de uma lei processual. É o fenômeno da heterotopia. Uma norma de conteúdo penal dentro da lei processual. E se eu tenho uma norma penal, ainda que dentro de uma lei processual, eu tenho uma norma penal. Então eu aplico as regras da lei penal no tempo. Porque é uma norma penal. Então, regras da lei penal no tempo. Um dos princípios da lei penal no tempo é o da retroatividade da lei benéfica. Se é benéfica, retroage. Se não é, não retroage, né? E aqui eu tenho uma nova hipótese de suspensão do prazo prescricional. Isso é bom ou é ruim para o agente? É o fundamental. Tem que definir o seguinte, isso é bom ou ruim? Se for bom, retroage. Se não, não retroage. Nova hipótese de suspensão é bom para o agente? Não. Por quê? Quando eu trago uma nova hipótese para suspender o prazo de prescrição, o que acontece? Eu estou dificultando a ocorrência da prescrição. E se eu dificulto a ocorrência da prescrição, eu dificulto a ocorrência da extinção da punibilidade em favor do agente. Isso é bom para ele? Claro que não. Isso é péssimo, né? Dificultar a prescrição é péssimo. Então essa norma aqui, ela é prejudicial. É uma norma penal prejudicial ao agente. Por ser norma penal prejudicial ao agente, ela de fato não retroagirá. Não deverá ser aplicada a fatos ocorridos em data anterior à sua vigência. Tá certo? Só se aplica aos fatos criminosos futuros. Porque é uma norma penal, esquece que ela está no CPP. Isso é irrelevante. É uma norma penal com conteúdo prejudicial. Então não pode retroagir. Tá certo? Lei processual penal nova, de conteúdo material, também chamada híbrido ou mista, na verdade, material é heterotópica, né? Conteúdo penal dentro do processo penal, enfim. Mas aqui fala de norma híbrida ou mista. Então vou trabalhar como se fosse híbrida ou mista, né? Tem os dois conteúdos. Deve ser aplicada de acordo com os princípios da temporalidade da lei penal e não com o princípio do efeito imediato, consagrado no processo penal. Bom, tá certo isso? Tá. Se eu tenho uma norma mista ou híbrida, eu aplico as regras da lei penal no tempo. Olho o conteúdo penal e vejo, ele é benéfico? Sim, então retroage. Não, então não retroage. Então tá certo. Os princípios relativos à lei penal no tempo e não da lei processual. Falamos disso, isso aqui cai bastante. O CESP gosta muito disso. Então fiquem atentos com relação a esse ponto que ele é bastante relevante, tá? Vamos lá. A lei processual penal não admite o uso da analogia ou da interpretação extensiva, em estrita obediência ao princípio da legalidade. Tá certo isso, meus caros? A resposta se encontra no artigo 3º do nosso CPP, que vai dizer que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, admitirá a aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais de direito. Então ela admite sim a analogia, que é a mesma coisa que aplicação analógica, não confundir com interpretação analógica, que é outra coisa. Ela admite a interpretação extensiva, tá? E admite a aplicação dos princípios gerais do direito. A questão diz que não admite a aplicação nem da analogia e nem da interpretação extensiva. Eu coloquei extensivo, né? Tá errado. De tanto da aula de extensivo, né? Eu coloquei extensivo. Tá certo isso? Claro que não, né? Admite sim, artigo 3º do Código de Processo Penal. E não importa aqui se a analogia é benéfica, prejudicial, lá no Código Penal, lá na lei penal, né? A gente tem aquela vedação. A analogia, pelo princípio da reserva legal, a analogia só pode ser benéfica ao acusado. Se é uma analogia in malam partem, uma analogia prejudicial ao réu, ela não pode ser aplicada lá no direito penal. Aqui não tem isso, tá? Benéfico ou prejudicial, ela pode ser aplicada.
Vamos lá. De acordo com o CPP, a analogia equivale à norma penal incriminadora, protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada contra o réu. Tá certo isso? A analogia no CPP, no direito processual penal, ela não pode ser usada contra o réu. Pessoal, acabei de falar sobre isso com vocês. Está errada. É perfeitamente admissível, seja ela benéfica ou prejudicial. Artigo 3º do CPP. Falso, então. A lei processual penal veda a interpretação extensiva para prejudicar o réu. Só que eu falei, admite analogia, a interpretação extensiva e os princípios gerais de direito. Benéfica ou para beneficiar ou prejudiciar, não, ou prejudicar, perdão. Não importa. Então, não, se é para prejudicar, não pode. Pode. No processo penal, pode. Tá? Então, não veda coisa nenhuma, é absolutamente errada a assertiva. Muita atenção a isso. Tá? Benéfico ou prejudicial vai ser admitida. A interpretação extensiva é um processo de integração por meio do qual se aplica a uma determinada situação para a qual inexiste hipótese normativa própria, se aplica um preceito que regula hipótese semelhante. Então eu vou aplicar para uma certa situação uma norma que regula uma hipótese parecida. Eu tenho um caso X e esse caso X não tem regulamentação para ele. Não tem nada regulamentando a situação. Eu pego, então, para esse caso X, e uso uma norma que não é prevista para ele. É prevista para um caso semelhante, para um caso Y. Isso é interpretação extensiva? Não. Isso aqui é o conceito de aplicação analógica ou, em outras palavras, analogia. É um processo de integração, de preencher lacunas, né, de fechar lacunas, de completar lacunas. É a analogia. Portanto, a assertiva não está correta, a assertiva está errada. Dado o princípio da territorialidade, o CPP é aplicado em todo o território nacional. A princípio artigo 1º do Código de Processo Penal. Inclusive no que se refere a processos de competência da Justiça Militar. Tá certo isso, pessoal? Artigo 1º, inciso 3º do Código de Processo Penal. Em se tratando de processo de competência da Justiça Militar, eu não vou usar a princípio o CPP. Eu uso o CPPM, o Código de Processo Penal Militar. Então, eu não vou usar a princípio em relação a esses casos. Tá? Eu até posso usar o CPP em relação a processo militar, lá na Justiça Militar, posso usar de forma subsidiária. Quando, por exemplo, o CPPM não regulamentar alguma situação, ficar uma brecha, eu posso me socorrer usando de forma subsidiária o CPP. Mas a norma principal não vai ser o CPP aqui, vai ser o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, portanto é falsa. O julgador poderá aplicar por analogia uma lei processual para a solução de questão pendente no curso penal. Tá certo isso? Ele pode usar a analogia, né, no processo penal? Pode usar uma lei processual penal, uma norma processual de forma analógica no curso da ação? Eu posso ter analogia, em resumo, né? Eu posso ter analogia no processo penal? Sim ou não? A questão diz que pode, né? E o artigo 3º do CPP também diz que pode. Portanto, a assertiva está correta. Lembre-se, o processo penal, a lei processual penal, admite analogia, interpretação extensiva, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Portanto, está correta a assertiva. Nova lei que altere as regras de intimação no processo penal tem aplicação imediata. Bom, se ela altera as regras de intimação, ela é uma norma puramente processual, né? Então, sim, tem aplicação imediata. Inclusive aos processos que já estão tramitando. Até aqui está maravilhoso, está certo, não tem discussão. Tornando automaticamente inválidas, nos processos em curso, todas as intimações já realizadas sob a forma da lei revogada.
Isso não, né? As intimações que já foram realizadas lá atrás, validamente, sob a vigência da lei anterior, elas são mantidas. A lei processual penal nova tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, sem prejudicar a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Não tem que refazer essas intimações, elas são válidas. Quando elas foram praticadas, vigorava outra lei. Então elas são válidas. Agora entrou uma nova lei em vigor, processual, maravilha. Se aplica daqui para frente. Aos processos em curso, ok, mas só em relação aos atos do processo que vierem a ser praticados. Então, ela está errada, assertiva, né? Ela não está correta. Muita atenção a isso. Meus caros, a gente encerra então essa parte da preparação relativa a questões do CESP sobre a aplicação da lei processual. E eu espero, obviamente, ter sido muito útil na preparação de todos vocês.